Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Então, dessas 3 turmas A, B e C, eu tenho a quantidade de alunos, 15, 15 e 14. Eu tenho a média de cada turma, que, no caso, coincide, é a mesma média. E tenho também o desvio padrão de cada uma delas. Com base nesses dados, considere as afirmativas a seguir. A primeira: apesar de as médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as mais heterogêneas. As 3 turmas apresentaram a mesma média, porém com variâncias diferentes. E, em relação às turmas B e C, as notas da turma A foram mais dispersas em torno da média. Bom, então vou pensar assim. A primeira: as médias são iguais. Ok. Diz que as notas dos alunos da turma B foram mais heterogêneas. Bom, então eu vou colocar aqui, ó. As notas que são mais heterogêneas têm um desvio padrão maior. Tá? Então eu vou colocar assim, ó. Aquele grupo que é mais regular ou mais uniforme ou ainda mais homogêneo, o grupo que ele é mais uniforme, mais regular, mais homogêneo, mais parelho, esse grupo ele tem menor dispersão. Então, quanto menor a dispersão, mais regular, mais uniforme, mais homogêneo. Então, menor a dispersão. E eu tenho 3 medidas de dispersão. Eu tenho o desvio médio, eu tenho a variância e tenho o desvio padrão. Então, por exemplo, aqui nessa tabela ele me fala sobre o desvio padrão, é a medida de dispersão que ele considera. Então, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é o grupo. E aí o contrário também é verdadeiro. Quanto mais heterogêneo é o grupo, mais heterogêneo significa maior desvio padrão. Bom, então já vou olhar, está dizendo que os alunos da turma B foram as notas, né, as médias mais heterogêneas. Aliás, as notas mais heterogêneas. Então eu vou olhar, turma B, realmente, olha só, o desvio padrão é o maior. Então as notas estão com afastamento maior, estão mais heterogêneas. Então essa primeira aqui, ó, ela é verdadeira. Então pode ser a letra A e pode ser a letra D. Vou fazer a segunda. Diz que as 3 turmas apresentaram a mesma média, ok, mesma média, porém com variâncias diferentes. Isso é verdade. Por quê? Porque os desvios padrões aqui, ó, ou o desvio padrão, ele está diferente em todas elas. E tem que lembrar que desvio padrão resulta da raiz quadrada da variância, né? Num cálculo mais simplificado, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se as variâncias são diferentes, essas raízes foram tiradas de valores diferentes. Então, as 3 turmas apresentaram a mesma média, porém variâncias diferentes. Verdadeira. Ok. Em relação às turmas B e C, as notas da turma A foram mais dispersas em torno da média. Bom, está dizendo que a turma A ela teve a nota mais dispersa. Ó, mais dispersa significa maior desvio padrão. Maior dispersão, maior desvio padrão. Aí eu olho para a turma A e o que eu observo? Ó, que ele tem o menor desvio padrão. Então, se o desvio padrão é menor,
o que eu tenho? Eu tenho menos dispersão. As notas estão menos dispersas, menos afastadas em relação à média. Então, menos dispersão, eu tenho mais regularidade, mais homogeneidade, mais uniformidade. Então, a turma ela é mais regular se o desvio padrão é menor, como de fato eu tenho na turma A. O desvio padrão é menor, então significa que essa turma ela tem menos dispersão. Está dizendo que as notas foram mais dispersas. Não, elas foram menos dispersas. Então, essa é falsa. A turma A é a turma mais regular, menos desvio padrão, menos dispersão. Portanto, eu fico com as duas corretas, 1 e 2, e isso eu tenho na alternativa D. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.